Até que nada mais importe, capítulo 9, voltando à fonte. Quem não faz de oração um importante fator em sua vida é fraco na obra de Deus e impotente para projetar a causa de Deus ao mundo. E aqui nesse capítulo ele começa dizendo sobre uma experiência que ele teve quando ele tinha 22 anos, que ele era novo no ministério e ele achava que ele não precisava de descanso. Aí ele disse que logo no começo, né, ele não queria tirar um mês de férias, porque achou que era muito, que não precisava disso. Aí ele tirou uma semana. Ele escolheu ir para o sul do país, porque lá ele tinha alguns amigos, ele encheu a agenda dele de compromissos durante a noite para pregar, e durante o dia ele ia para a praia, passear, e ele falou para o amigo dele que ficaria hospedado na casa dele. No caso, o Luciano ficaria hospedado na casa desse amigo. Ele falou: olha, tu não me chama para nada durante o dia, que eu vou estar passeando, vou para shopping, vou para praia, vou relaxar. Só que chegando perto dos últimos dias, ele passou o dia no shopping, né? Foi para casa. Quando ele chegou em casa, ele se sentiu tão mal. Ele estava, na verdade, era exausto fisicamente. E ele começou a falar sobre... ele começou a pensar sobre o que é que tinha acontecido, por que aquilo tinha acontecido. E o pessoal começou a orar por ele, né? Os amigos, depois de um momento, e ele ficou bom. E ele pensou: pronto, agora eu vou para a igreja e vou pregar. E o Senhor falou: não, você vai ter que parar, você vai entender por que isso aconteceu. E resumindo essa história todinha, o Senhor estava falando para ele que o descanso era necessário e que era preciso que ele recobrasse suas energias em tempo de oração e não somente no ativismo que ele estava, de pregação em pregação, de igreja em igreja. O desgaste da batalha. Super-herói espiritual não existe, pois todos nos cansamos, temos limites. A razão pela qual o Senhor instituiu o descanso é porque precisamos dele. Embora inicialmente apresentemos relativa dificuldade para aceitar, o tempo e a experiência nos mostram que este é um fato. A cada um de nós sobrevirá aquele momento de desgaste, principalmente após as batalhas e ministrações a outras pessoas. Mesmo quando ministramos o poder do Espírito, nos cansamos. Não sentimos isso enquanto estamos sob a unção, mas quando ela se vai, aí que percebemos quão limitados nós somos. A palavra fala várias vezes que o Espírito se apossava de alguém, como por exemplo se apossou de Sansão, e Sansão ele fazia coisas extraordinárias, mas quando o Espírito saía, vinha um cansaço, vinha o desgaste. Com o tipo de unção, fazemos algo para Deus. No caso, porque existe a unção em nós e é sobre nós. Com um tipo de unção, fazemos algo para Deus, e com o outro, Deus é que faz para nós. Sansão descobriu que experimentar somente a unção externa e vencer o inimigo não é o suficiente, pois para vencer o desgaste resultante da batalha, a sede que quase o matou, é preciso uma fonte, e isso fala da unção interior que refrigera. A fonte do que clama. Semelhantemente, cada um de nós também precisa dessa fonte, e só pode ser experimentada mediante a oração. Somente essa fonte pode nos proporcionar refrigério e descanso quando nos encontramos cansados da batalha. Oração não é algo opcional, é uma questão de sobrevivência. Então, por que a maioria de nós não parece levar a sério a vida de oração? A vida de oração, além de nos poupar do desgaste da batalha, aumentará a nossa produtividade. Um crente pode fazer mais de 4 horas depois de empregar 1 em orar que 5 em orar. Afiando um machado. O que precisamos aprender e provar na prática é que o tempo gasto com Deus é um machado sendo afiado. Se economizarmos nessa prática, perderemos muito mais tempo e energia depois e não conseguiremos fazer o serviço tão bem. Nesta era de correria e incessantes atividades, precisamos de algum chamado especial para nos retirarmos e nos colocarmos a sós com Deus por um tempo, todos os dias. O nosso relacionamento diário com Deus determina não só o sucesso, como a sobrevivência do nosso ministério. Portanto, ele jamais deve ser negligenciado. Quando a ideia de que há muito para fazer me incomoda, pois sei que isso me rouba do meu tempo com Deus, procuro lembrar-me que cada minuto investido na presença do Senhor significará menos esforço e mais eficiência no trabalho depois. Afiar o machado é algo estratégico. A gente não gasta tempo, a gente não desperdiça tempo com Deus, a gente investe o nosso tempo com Ele. E afiar o nosso machado é algo estratégico, sábio, que traz prosperidade no trabalho. Da mesma forma,
O tempo com Deus não significa uma falta de produtividade, e sim um aumento da nossa capacidade produtiva. Um modelo a ser seguido. Aqui ele começa a falar que Jesus estava lá no auge do seu ministério, e a Bíblia fala sobre várias e várias vezes ele se retirando para orar. Eu vou ler esses textos porque eu acho eles muito interessantes da pessoa que escreveu a Bíblia, né? Escreveu o Novo Testamento lá, seja Lucas, seja Marcos, quem foi, escrevendo desses momentos em que Jesus se retirava da multidão e iria orar. Porque hoje, imagine, se tiver um pregador e tiver uma multidão, ele vai querer ficar ali até a galera ficar. E Jesus não, Jesus se retirava e ia orar. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus levantou-se, saiu de casa e foi para um lugar deserto, onde ficou orando. Marcos 1,35. Todavia, as notícias a respeito dele se espalhavam ainda mais, de forma que multidões vinham para ouvi-lo e para serem curadas de suas doenças. Mas Jesus retirava-se para lugares solitários e orava. Lucas 5, 15 e 16. Num daqueles dias, Jesus saiu para um monte a fim de orar e passou a noite orando a Deus. Lucas 6, 12. Certa vez, Jesus estava orando em particular e com ele estavam seus discípulos. Então lhes perguntou: que as multidões dizem que eu sou? Lucas 9, 18. Aproximadamente 8 dias depois de dizer essas coisas, Jesus tomou consigo a Pedro, João e Tiago e subiu ao monte para orar. Enquanto orava, a aparência de seu rosto se transformou e suas roupas ficaram alvas e resplandecentes com o brilho de um relâmpago. Lucas 9, 28 e 29. Certo dia, Jesus estava orando em determinado lugar. Tendo terminado, um dos seus discípulos lhe disse: Senhor, ensina-nos a orar, como João ensinou aos discípulos dele. Lucas 11, 1. Chegando ao lugar, ele lhes disse: orem para que vocês não caiam em tentação. Ele se afastou deles a uma pequena distância, ajoelhou-se e começou a orar. Lucas 22, 40 e 41. O prazer de orar. Que possamos descobrir mais do que a responsabilidade ou mesmo a obrigação de orar, e que possamos encontrar o prazer de orar. A oração prazerosa é a oração que refrigera a nossa alma e revigora o nosso espírito. Imagine como a oração pode ser prazerosa. Vamos querer nos envolver nela continuamente. Por outro lado, se não for prazerosa, oraremos somente intermitentemente, ou não oraremos absolutamente nada. Quem diz, se der depois eu oro, provavelmente não vai fazer isso. A oração deve ser o ponto de partida. Deus está nos chamando. Em vez de trocarmos o manancial pelas cisternas, temos de abandonar as cisternas rotas. Como vimos, usar a cisterna não funciona. No reino de Deus, precisamos beber da fonte e beber todos os dias. Tem uma pregação que eu ouvi da Ana Paula Valadão que se chama Graça e Paz Sendo Multiplicadas. E ela falava sobre o nosso compromisso de buscarmos a Deus. E ela disse que o nosso dia é como 2 vasos. E os vasos nós temos que encher com pedras grandes e pedras pequenas. As pedras grandes são as coisas mais importantes do nosso dia. E as pedras pequenininhas são aquelas milhares de coisas que nós temos que fazer. As pedras grandes, que são as importantes, que nós temos são orar, ler a palavra, confessar a palavra, meditar. E as pequenininhas é ir para o trabalho, pagar uma conta, falar com um amigo. E ela disse o seguinte, na experiência: se você coloca primeiro as pedrinhas pequenas e depois tenta colocar as grandes, não vai acabar bem. Mas se você pega as grandes, coloca primeiro e depois a pequena, as pedrinhas vão se preenchendo ali nos vãos e no final consegue ficar tudo certo, né? Consegue preencher lá, o que não seria possível se você tivesse colocado as pedrinhas pequenas primeiro. Então, o aprendizado que fica é: no princípio, Deus. No primeiro lugar, Deus. Porque quando nós colocamos Deus em primeiro lugar, as outras coisas vão se ajustando. E é isso aí, vamos buscar o Senhor até que nada mais importe.